Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana com conteúdo exclusivo aqui no nosso Fala na Cara. Não esqueça então, já ativou as notificações? Ainda não? Tá me estranhando, né? Já faz mais de um ano que eu tô aqui pedindo isso e você ainda não fez. Então faz agora. Ativa nossas notificações para não perder nada, para não deixar nada passar aqui, porque além dos conteúdos do Fala na Cara, tem de outros programas também, inclusive das matérias feitas no portal Onda Sul. Não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo na sua casa, nas suas redes sociais, que isso é muito importante para nós. Tô aqui com a Cíntia Assunção, nossa convidada, entrevistada de hoje. Ela que é enfermeira, instrutora do Senar, palestrante, trabalha e trabalha muito e muito bem. Cíntia, vamos adentrar um pouco mais nessa área de cursos sua? Vamos. Que o Senar oferece uma gama muito grande e variada de cursos, nas mais diferentes profissões, né? Para o trabalhador rural, voltada para o homem, para a mulher do campo. Você lembra qual foi o primeiro curso que você ministrou? Sim, foi o de saúde e atenção ao idoso, foi aqui no Carmo. Aqui no Carmo? E hoje, quantos cursos você dá? Além desse? Além desse, atualmente eu tô com 4 fixos, né? Tem alguns que foram os online e tudo, mas os que eu tô ministrando direto, fixo, são os 4. Que é saúde e atenção ao idoso, prevenção de acidentes e noções básicas de primeiros socorros, saúde da mulher, higiene do lar e o SOS Primeiros Socorros nas escolas. São 5. É coisa demais. Vamos começar falando então dessa saúde do idoso, porque a gente estuda na geografia, né? A gente observa muito também, eu como jornalista acompanho muito isso, que a pirâmide está um pouco invertida, Sim. né? A atenção agora ela é voltada para o idoso, as pessoas estão ficando mais velhas, isso é um dado mundial, não é a nível Brasil, Sim. não é verdade? E esses cuidados, eles têm, os idosos, na verdade, eles têm carecido mais de cuidados, né? Mas falta preparo também do pessoal, o pessoal tem interesse em procurar o atendimento certo para acolher esse idoso? Sim para trabalho, não para família. Então, um dos propósitos que o curso de saúde e atenção ao idoso foi criado foi para que a própria família do idoso ela viesse até o curso, né? Possivelmente esse idoso é um produtor rural, um trabalhador rural, e a família recebesse o treinamento, que são os treinamentos que a gente ministra, tudo voltado para a fisiologia do envelhecimento, onde você vai entender mais o que é ser idoso, as necessidades desse idoso dentro das questões de alimentação, de locomoção, de vida e tudo mais, para que a família possa cuidar melhor desse idoso. Porém, normalmente não é o que acontece. O que acontece mais são pessoas, tem também as famílias que vêm, mas são pessoas que buscam por um emprego, né? Elas buscam algo a mais, elas buscam um curso a mais, algo diferenciado, para que ela possa ter isso como fonte de renda. Mas a família, ela tem o desleixo, ai, eu acho essa palavra horrível, mas com o idoso... Não é desleixo, é falta de preparo emocional. Porque não chega a ser... Claro que tem, obviamente, a gente não pode falar, não tem. Tem sim a família que tem o desleixo. Mas muitas famílias têm aquele... Eu falo que eles vivem um luto antecipado. O sentimentalismo. Um luto antecipado porque ele vê que está perdendo. A partir do momento que o idoso vai ficando mais frágil, mais debilitado, que ele já não serve para fornecer tanto e agora ele precisa receber. Nós que somos família, né? Nós temos essa dificuldade de lidar com a vulnerabilidade da vida, né? Com essa fragilidade da vida. Então, acaba que a família, muitas vezes, ela passa pelo processo de negação, uma das fases do luto. Então, ela vive um luto antecipado antes mesmo de perder o idoso. Então, não que a família seja desleixada, é que muitas vezes ela não quer ter aquele contato e em algum momento ela vai ter que ter. Sim. E não tem problema nenhum se ela tiver com quem contar, porque a pessoa que entra para os cuidados, ela é uma pessoa que ela, além de estar capacitada a nível técnico, ela já é uma pessoa também que sabe lidar com a dor do outro. É mais fácil eu lidar com a dor do outro do que com a dor dentro da minha família. Com certeza, né? A gente não quer ver que ninguém próximo a gente sofra, Deus me livre. Exatamente. E o que uma pessoa que procura como fonte de renda, como emprego, ser cuidador ou cuidadora de idosos, precisa de saber? Ela precisa de saber o mínimo. O básico precisa ser muito bem feito, né? E o óbvio precisa ser dito. Então, a gente trabalha muito com isso. O básico ele tem que ser bem feito. Por quê? A partir do momento que entra cuidados complementares, especializados, o paciente usa uma sonda, ele usa uma traqueostomia, ele é dependente de oxigênio, ele precisa de medicações contínuas, ele já é um paciente de alta complexidade, então ele não vai ser cuidado por um cuidador de nível básico.
ele vai ser cuidado por um técnico de enfermagem, ou às vezes até por um enfermeiro, por uma clínica de um home care. Mas ele precisa o básico. O que é o básico? Saber ouvir esse idoso. Ele precisa saber como se vestir, como se portar. Ele precisa saber o momento dele falar, o momento dele calar. E principalmente da utilidade, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito ativo é a forma da gente trabalhar essa utilidade da pessoa idosa. Eu não posso fazer tudo por ele, eu tenho que fazer com ele, até para que ele se sinta mais útil, para que ele não veja tão ativamente a vulnerabilidade dele chegando, e isso pode desencadear uma depressão na terceira idade. Então, é um dos fatores que a gente trabalha muito, que é o básico. Além desse básico, entra técnicas, né? Uma mudança de decúbito para quando você tem um paciente que é acamado, um cadeirante, quando você tem algo que precisa, né? Essa mudança de decúbito para evitar feridas no corpo. A mudança de decúbito seria? A mudança de decúbito é virar de lado. Virar de posicionamento para prevenir as úlceras por pressão, que é muito comum em pacientes acamados, cadeirantes, né? Precisa fazer uma troca de fralda muito bem feita, com higiene, porque nós temos um dado aí, PO, que é muito grande, principalmente em idosas, mulheres, né? Mulheres idosas, com um nível altíssimo de infecção de urina e está relacionado ao uso de fralda. Mas não relacionado só ao uso de fralda, a falta de higiene íntima que acontece quando a idosa usa fralda. Muitos acham que é só tirar uma fralda, pôr a outra, passar um lencinho e tá tudo certo. Engraçado, né? Só te interrompendo, Cíntia, o tal da higiene íntima sempre foi um tabu, né? É uma questão, assim, tão problemática que as pessoas colocam na cabeça. Eu vejo pelas mídias mesmo. Aquele problema que teve há pouco tempo atrás com fornecer ou não o... Como é que chama? Fugiu o nome? Urinol. Não. Para adolescente que menstrua. Absorvente, coletor, forneceu ou não isso assim na adolescente. Agora imagina na vida idosa, né? Na saúde do idoso, deve ser 2 vezes mais complexa. É 2 vezes mais complexa porque a gente tem que avaliar que existe ali uma vida por trás daquela doença, daquela vulnerabilidade. Então, pensa, se é um tabu tão grande a gente falar com uma população que está adolescente, imagina com uma população que nasceu em 1945. Exatamente. Uma galera aí que nasceu na década de 50. Como era a vida na década de 50? Então, nós estamos falando de pessoas que nunca foram tocadas, que nunca foram vistas nus. Então, exige, eu comento muito isso no curso de saúde e atenção ao idoso, ser cuidador para dar banho, comida, remédio, até uma criança faz. Mas o ser cuidador, para você agir nos bastidores, né, do cuidado, que é você saber exatamente o que aquela pessoa precisa, o que é a fisiologia do envelhecimento, com quem eu estou lidando. Aquela pessoa de 80 anos, ela tem uma história nesses 80 anos, o que levou ela a estar dessa forma. Então, como que era a forma que ela lidava com a sua higienização? Sei lá, 80 anos atrás. Quer saber? Quer saber, né? Eu sei que você está louco para saber. Então, não esquece, então, de continuar seguindo todo o nosso conteúdo com a Cíntia Assunção aqui. E também, pessoal, curtir, comentar, compartilhar e inscrever no canal. Cíntia? E isso é um tabu, ainda continua. Então, é o básico saber abordar. Né? Quando a gente vai lidar com idoso, existem algumas coisinhas que a gente precisa ter, que é ética, educação, profissionalismo e responsabilidade. São coisas que não podem faltar. E nessa parte do profissionalismo, nós temos aí o treinamento onde você vai conseguir ter toda essa abordagem, não só da técnica, mas também de como lidar emocionalmente com essa pessoa para que ela se sinta bem enquanto ela precisar dos cuidados. E você faz todo esse trabalho junto com essa sua queridíssima colega Esther, que está fazendo hoje parte do nosso cenário. Não é só ela, viu, gente? Ainda tem outras pessoas para a gente mostrar aqui para vocês. O estúdio está cheio de gente. E a Esther, qual que é a função dela nos seus cursos, Cíntia? Então, a Estherzinha, né? Linda Esther. A Esther é minha companheira. A Esther, ela vem para simular um idoso. Então, as técnicas nós executamos com a Esther. Até porque assim, ela não vai mostrar como é o idoso, mas ela vai mostrar como você vai executar as técnicas. Então, eu uso ela muito para troca de fraldas e para as mudanças de decúbito, onde quem estiver participando do curso, ele consegue trabalhar a técnica, a execução da técnica, para que quando ele estiver na realidade, vai ter muitas intercorrências no local. O idoso pode estar mais agitado, pode estar mais choroso, a família pode estar intervindo, mas a técnica ele não pode deixar passar. Sim. Então, é com o manequim, né? O manequim é o Senar que fornece, esse manequim é Esther.
para que a gente possa levar uma qualidade. O Senar trabalha muito com qualidade de treinamentos. E isso me ensinou muito, né? Estar no Senar me ensinou muito a ser profissional de qualidade. Não, e esse é uma coisa tão complexa, gente, porque eu olho pra Esther, assim, a gente realmente reconhece rápido um idoso. A gente sabe que é um boneco. Eu carreguei ela, é o peso de uma pessoa, né? É um peso. Tem quanto mais ou menos de peso, Esther? Ela de peso tem só 12 quilos. Nossa, porque eu achei ela tão Só pesada. 12 quilos. Só que ela tá naquela situação de que não tem movimentação nenhuma, Sim, né? entendi. É aquele famoso assim, quando não tá movimentando pesa mais. Pai e claro amado. que você carregou ela sem técnicas de ergonomia, né, amor? Exatamente. Então, eu peguei ela como se pega uma bolsa, gente. Ele pegou e achou que ia pegar uma bolsa. Como que pega? O que Existem- é essa técnica de ergonomia? Eu achei interessante. A ergonomia é uma técnica, né? A ergonomia, na verdade, é uma ciência que ela trabalha postura corporal nas diversas condições de trabalho. Então, cada trabalho existe uma ergonomia para aquilo. Para a função de cuidador, que é uma função com peso, né, a gente trabalha a ergonomia onde a pessoa, o profissional, ele vai transferir o peso extra, que é o peso do manequim, para a musculatura do quadríceps, da coxa. Então, ele vai tirar o peso das costas, podendo transferir, porque a nossa musculatura das costas ela é muito fina. Eu costumo comparar muito que é suan e pernil. Que delícia. Só ver qual que é o tamanho da carne da suan e qual que é o tamanho da Sim. carne do pernil. Então, a carne do pernil ela é mais resistente. Aqui é a mesma coisa. Então, você, quando vai pegar, quando vai carregar, de qualquer, assim, não vai ser de qualquer forma, para mudar o decúbito mesmo, para virar, para tirar de uma posição e pôr em outra, é sempre trabalhando o alinhamento das costas, né? Onde você mantém sempre as costas eretas, os pés afastados e para ter angulação, joelhos flexionados, onde você deixa em evidência toda a parte muscular da coxa e o abdômen contraído, para poder fazer ele vai lacrar, né? Ele vai fechar a musculatura fecha, protegendo os órgãos internos. E aí você, quando for lidar, não é que vai perder totalmente o peso. O idoso pesa 80 quilos. Não, mas você vai mudar o foco onde vai sentir esse peso. Você consegue dividir melhor esse peso, Você divide esse peso. Em vez de você sentir ele nas costas, o que com o passar do tempo vai te dar hérnia de disco, bico de papagaio, várias inflamações, artrite, bursite, enfim. Nossa, aí o cuidado todo cheio me de senti doença, mal só de ouvir. né? Ele vai trazer para a musculatura da coxa, que é uma musculatura mais forte, mais resistente. É as técnicas de ergonomia, que é tipo um sucesso de ser trabalhada. Agora, uma coisa que eu fico pensando aqui, quando você fala, a gente com esses pensamentos, se dentro da cidade, né, nesse ambiente assim, urbano, caótico desse jeito, o trabalho para um assistente, para um cuidador de idosos, ele é tão complicado, complexo às vezes de ser feito. Imagina na zona rural, né? Imagina nesse trabalho que você faz na zona rural, onde o aparato é menor, né? Muito. É muito, e inclusive é onde a gente quer levar, né? Onde a proposta é levar esses treinamentos para eles mesmos. Sim. Porque pensa que benefício, né? O pessoal que mora lá na zona rural é um pouco distante, dificilmente vai ter alguém para se deslocar da cidade e ir ficar com o idoso da zona rural. Muitas vezes a gente tem o inverso. O idoso da zona rural, ele se desloca e vem para cá. Exatamente. E aí a gente tem outros problemas. A gente tem o problema da troca de ambiente. E a troca de ambiente para o idoso, psicologicamente, para ele não é bom. Ele denigre muito a sua saúde. É onde ali ele fica mais prostrado, ele fica com vestígios de uma depressão, porque ele se desloca totalmente, ele viveu a vida inteira lá. E agora, por falta de ter alguém para cuidar lá, ele vem para cá. Então, quando a gente leva esse treinamento para a família, o interessante é isso. É que esse idoso ele vai receber os cuidados que ele precisa, todos esses cuidados de técnicas que são, né, o pessoal da área urbana tem isso com mais fácil acesso, mas ele vai receber lá, na casinha dele, onde ele escolheu para morar, onde ele viveu a vida toda, sem trazer esse desconforto de tirar ele lá na casa dele e trazer ele para cá. Tem que ter noção, né? Pra trabalhar com as pessoas tem que ter noção. Principalmente com o idoso. E olha, no próximo programa a gente volta para falar mais a respeito dessas instruções da Cíntia. E agora a gente tem ainda que falar sobre primeiros socorros, entre outras questões. Para não perder nosso conteúdo, então já se inscreve no canal aqui no Portal Onda Sul e ativa nossas notificações. Vale lembrar mais uma vez que vestindo sempre H-Modas. Na próxima semana, no último programa dessa temporada, desse episódio, desse capítulo, a gente volta a se encontrar. Um beijinho.